CBN Indústria. Nove 9h47, Priscila Garberini está ao vivo por telefone hoje, muitas ações durante essa semana e ela vai conversar conosco aí de forma remota. Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia, Manuel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, estamos na correria aí essa semana, primeira semana do mês. Você já ouviu a Pri aí no sabadão aí sobre o evento que vai ser realizado nessa semana com a Vitória Tessa. Hoje a gente vai falar de um outro tema também que tem um pouco de ligação, mas a gente vai se aprofundar mais. Conta pra gente aí qual o tema de hoje, já faz a primeira explanação aí, Pri, por favor. Então, Emanuel, a gente vai falar aqui de como a indústria, ela impulsiona o desenvolvimento de uma cidade, né? Então, assim, a gente tem uma máxima, para quem lida com a indústria, que você pode até ter um local que tenha um desenvolvimento por conta de outros predicados, né? Por exemplo, uma cidade que tenha uma condição turística muito forte, né? Ela acaba tendo desenvolvimento impulsionado por esse setor. Mas os locais que têm indústria, predominantemente, eles são percursores de desenvolvimento local. Então, existe uma tese, né, muito forte de que a indústria é o maior impulsionador de desenvolvimento local que se pode ter. E a gente observa, agora, nesse mês, a gente tem, em novembro, muitos eventos mundiais falando aí de cidade inteligente. A gente tem até um que está acontecendo agora em Barcelona, e mais para o final do mês a gente vai ter alguns outros nas cidades europeias que compartilham essa questão de cidade inteligente, e a gente observa realmente esse impulsionamento de uma cidade inteligente, de uma cidade desenvolvida, muito também por conta da instalação de indústrias que faz a economia girar. E uma das formas da gente calcular isso é pelo valor adicionado fiscal, que é o VAF, né? O VAF, ele é o valor das mercadorias que saem de uma determinada cidade, né? Porque a gente mede ali o VAF dos municípios. Então, o VAF é o valor da mercadoria que sai, acrescido, né? Do valor de prestação de serviço dentro desse território, deduzido o valor das mercadorias que entram em cada ano civil de cada município. Então, a gente pode fazer isso por segmento, e aqui em Ponta Grossa, a gente observa grandes segmentos industriais com VAFs muito altos, né? O maior deles, e que acaba sendo o nosso cartão de visita, é o VAF da indústria cervejeira. Então, a indústria cervejeira realmente impulsiona a cidade naquilo que a gente chama de formação de um polo industrial que gera esse impulsionamento, que gera esse desenvolvimento local, né? Então, esse evento que a gente vai ter na quinta-feira é um evento que vai falar como que a gente pode transformar a nossa cidade, pegando esses predicados, pegando essas vantagens, essas inteligências que a gente tem, né? E fomentando elas e melhorando elas para que a gente possa ter um desenvolvimento local amplificado, né? Diante daquilo que a gente tem aí de predicados, né? De vantagens aqui dentro da nossa cidade, e é inevitável que a gente coloque a nossa grande industrialização em Ponta Grossa como o nosso grande fator de geração de uma economia melhor e de um desenvolvimento local bem aquecido, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente acaba falando em industrialização inexoravelmente, né? Sem dúvida alguma, a gente aborda a questão da industrialização quando a gente fala no grande impulsionador da economia local aqui em Ponta Grossa. Pri, em relação ao que a gente precisa para potencializar isso na cidade, a partir de ações, sejam integradas com o poder público, seja de entidades que podem impulsionar, o que é possível de fazer nesse sentido? Então, a gente tem implementado algumas questões ali, inclusive pelas câmaras técnicas da indústria, dentro do Conselho de Desenvolvimento Local, que é o pensamento de uma política de atração de investimentos bastante personalizada para aquilo que a gente já tem de vocação aqui em Ponta Grossa, né? Pensando até na formação de clusters e de atrair empresas que vão gerar um aquecimento dessa economia e o desenvolvimento, né?
Então, não basta vir uma empresa, né? O que você quer para Ponta Grossa? Eu quero que venha uma empresa. Não, não é isso, uma indústria, né? Vá uma nova indústria. A gente precisa atrair indústrias que sejam atrativas, serviços que sejam atrativos para essa vocação que a gente já tem aqui. Então, a gente precisa ter uma política de atração de investimentos pensando naquelas necessidades das empresas que já estão instaladas aqui e daquilo que vai gerar uma grande força impulsionadora da economia. Então, por exemplo, um critério que a gente utiliza para pensar em que indústria vir para cá seriam indústrias que têm aí mais tecnologia e que, portanto, têm salários maiores e que empregam bastante, porque uma empresa que emprega pouco e que paga um salário baixo não é tão interessante para a gente, porque não impulsionaria tanto a nossa economia como uma indústria maior, que empregaria mais e que pagaria melhores salários. E da mesma forma, a gente pensa na indústria impulsionando outras áreas, como, por exemplo, serviços. Então, a gente tem demanda de serviços aqui em Ponta Grossa, que precisam ser analisados para que a gente também atraia não só indústrias, mas serviços que sejam prestados para essas indústrias e serviços também de uma qualidade técnica, né, diferenciada e que paguem também bons salários, porque o nosso objetivo é aumentar o salário médio aqui de Ponta Grossa. E é isso que a gente vai comentar na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, nesse evento que vai ter dia 7 agora na CPG, como com ações realizadas pela comunidade, como você muitas vezes já falou aqui, Manuel, em parceria do poder público com a iniciativa privada, né? Como que a gente pode fazer para melhorar a nossa cidade com essas ações, né? Como que a gente pode transformar a nossa cidade numa cidade melhor com planejamento. Então, o X de toda a questão, o nosso grande segredo aí, né? O melhor ingrediente dessa receita de bolo é planejar. Planejar de forma compartilhada entre o poder público e a iniciativa privada, para que a gente pense realmente lá num futuro, né, de uma forma equilibrada e pensando exatamente o que a gente quer para a nossa cidade. Ponta Grossa tem um desafio que até hoje ela cresceu sem planejamento, então o nosso grande desafio é pensar no crescimento, inclusive na industrialização de Ponta Grossa de uma forma planejada. E é isso que a gente vai discutir nesse evento aí na quinta-feira. Muito bacana, esse tipo de evento é importante para incentivar e trazer mais qualidade também e rumos, né, nesse sentido. Para a gente finalizar, Pri, acho que também é importante destacar algo que a gente já debateu aqui, da necessidade de um hub, né, de suporte, de diversos serviços que possam fazer com que as indústrias tenham tudo que elas precisam perto, né, seja de fornecedores, de mão de obra, de tecnologia. Isso é muito importante, Emanuel, porque o que a indústria vai criando uma rede de necessidades, uma rede de fornecimento, uma rede de demandas. Então, quanto mais estruturada essa rede tiver e quanto mais próximo desse campo da indústria essa rede tiver, melhor é a estrutura produtiva, né? Porque você tem um desafio muito grande aí, que é a logística. Então, a logística não é só o escoamento do que está sendo produzido, mas também o recebimento daquilo que é necessário para essa produção. Então, quando você tem essa rede de produtos e serviços que estão próximos localmente, você agrega possibilidades maiores, você agrega valor para essa produção industrial, né? Então, por isso, pensar de forma planejada. Esse evento que a gente vai ter quinta-feira vai contar com a vinda de um antropólogo que é internacional, ele transformou, um case de transformação na cidade de Medellín, justamente por conta desse pensamento planejado, ele vem explicar para a gente como que foi feito lá, fazendo considerações do que pode ser feito aqui. Então, o segredo é a gente começar em crescimento planejado, né? Porque crescer todo mundo quer, mas a gente precisa unir forças para que seja planejado, pensando no melhor para a cidade, em cima daquilo que a cidade já tem e já oferece, e a industrialização é uma das maiores potencialidades que nós temos aqui, então a gente precisa construir nosso planejamento em cima da industrialização, sim. Pri, obrigado aí pela conversa de hoje, bom evento também na quinta-feira, até semana que vem. Obrigada, Emanuel, um abraço e até a semana que vem.